Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos que nos acompanham. Bom, hoje os paramentos são verdes, simbolizando o tempo comum, e hoje o tema é o início da atividade de Jesus. E o, Padre ch- Emílio já está aqui? e o chamado dos primeiros discípulos, Sim, é onde tudo começou, né, né? Padre? Tudo começou. Então, dou as boas-vindas a quem nos está acompanhando nessa reflexão, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que vamos refletir está em Mateus, do capítulo 4, do versículo 12 ao 23. A atividade de Jesus começa depois da prisão de João Batista. Versículo 12 fala desse acontecimento histórico. Quando, pois, Jesus ouviu falar que João Batista fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Essa mudança de endereço de Jesus é muito interessante. Sabe que a Galiléia é considerada um lugar desprezível na palavra de Deus, porque é o extremo do país, então ela foi devastada pelos assírios, os assírios já trouxeram colonos lá, é um lugar meio paganizado. E Jesus morava num vilarejo chamado Nazaré, que também é um vilarejo de pouca importância, mas ele agora mudou-se para Cafarnaum, que é um lugar estratégico. Cafarnaum é um corredor de passagem, passa uma estrada bastante famosa que vai dar para o sul. Então, se Jesus quiser, como Jesus queria que a sua mensagem se difundisse rapidamente, a pregação lá surtirá grande efeito. E Cafarnaum é uma cidade que fica à margem do lago, nos confins da terra de Zabulon. Bom, vamos lá. Lago, lá, ele vai citar como se isso aqui se fosse cumprimento a uma profecia de Isaías, conforme foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zabulon, terra de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios, este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz. Surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Desde então Jesus começou a proclamar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Aí é o conteúdo da pregação primitiva de Jesus. Claro que Jesus não podia pregar o mistério pascal, porque ainda ele não tinha morrido na cruz. Então ele pregava o reino de Deus. Claro que Mateus, como ele escreveu o seu evangelho para os hebreus, é um tabu pronunciar o nome de Deus. Ele substitui a palavra Deus por céus. E assim ele adequa a sua mensagem à mentalidade do seu público. E, e apresenta Jesus como uma luz que vai surgir nas trevas. A maneira de você não combate, não combate as trevas com guerra, mas combate as trevas acendendo a luz, de maneira que Jesus vai ser uma luz que vai afastar as trevas. A, con- a- o sentido de conversão para Jesus é diferente um pouquinho do sentido de conversão que João Batista, por exemplo. João Batista pregava o batismo de conversão, mas para João Batista seria um retorno às práticas religiosas tradicionais, retorno à observância da lei. Para Jesus, a palavra conversão é uma troca de mentalidade, é uma metanoia. Você vê que dá outro sentido. Não é propriamente uma volta para uma vivência religiosa idealizada no passado, mas seria uma visão, algo que nos leva para uma mentalidade nova, diferente. Aí, depois de ter falado um pouquinho sobre essa mudança de endereço de Jesus, que estrategicamente vai ser muito importante para a difusão rápida do Evangelho, vai nos falar sobre o chamado dos primeiros discípulos. Note uma coisa curiosa.
Lá não falava que Cafarnaum ficava à margem do lago? Aqui vai falar Mar da Galileia. Lá, Lago da Galileia, que mar? Por que usa a palavra mar e não lago? Por causa do sentido teológico. O mar é algo que separa o mundo de Israel do mundo pagão. Também, dentro da mentalidade hebraica antiga, eles não eram povo do mar. Não eram navegadores como os gregos, os fenícios, os filisteus. Eles eram pessoas da terra. E o mar sempre foi visto como um lugar demoníaco, um lugar onde mora o Leviatã. Então, quando aparece a palavra mar na Bíblia, tem esse sentido. E também tem outro sentido importante, que vai falar sobre o Êxodo. O povo atravessou Mar Vermelho a pé enxuto. Então, algo de importante, algo de fenomenal está para acontecer. Um novo Êxodo. E aqui vai ser o chamado, primeiro que é chamado que nós vamos ter de Simão, e o apelido dele vai ser Pedro. Já tivemos ocasião de comentar isso. Simão é o nome dele. Pedro é o apelido. E está mais ou menos ligado com a índole de Pedro. Ele é um homem meio teimoso, cabeça dura. Depois vem André, seu irmão. Aí André é um nome grego. Simão é um nome hebraico, mas André é um nome grego. Significa varão, corajoso, homem. Eles estavam lançando ao rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe então Jesus: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homem. Na mesma hora abandonaram as suas redes e o seguiram. É interessante notarmos aqui que, infelizmente, perdemos essa nomenclatura para nos referir àqueles que difundem o evangelho. Hoje nós chamamos de pastores. Jesus deixa claro que ele é o pastor. Ele não chama os seus apóstolos de pastores em nenhum momento, mas chama de pescadores de homens. Agora, se você conhece um pouquinho da língua original, ou então tem algumas Bíblias que trazem essa anotação, o verbo que ele usa para pescar não é propriamente o verbo usado para pescar peixe. Porque pescar peixe, você tira o peixe do meio da água e coloca onde tem ar e o peixe morre, né? Agora, pescar homens é diferente. Você tira eles do mar, que é o mundo do pecado, e traz eles para a luz, das trevas para a luz, que é trazer para a vida. Por isso, essa nomenclatura que não é usada mais. Preferimos usar a nomenclatura de pastores, aqueles que estão difundindo o evangelho, pastores, mas Jesus Cristo chama de pescadores, porque a função é tirar da morte para a vida. Diz que a prontidão, na mesma hora, eles abandonaram suas redes e o seguiram. Aqui no Mateus não aparece nenhum milagre fantástico como apareceu lá em Lucas, a pesca miraculosa. Não aparece nada disso, é o chamado de Jesus e basta, mais nada é necessário. Depois eles vão ver a segunda dupla. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Vocês notaram outra coisa interessante? Que é sempre dupla aqui nessa passagem. Porque a essência do cristianismo não é uma religião de monges, uma religião de ascetas, mas é uma religião comunitária. Outra coisa importante notar, que não são chamados sábios, ricos, pessoas do clero, sacerdotes, não são chamados pessoas importantes, são chamados as pessoas, pescadores, pessoas rudes, ali, pessoas simples. Então, os primeiros agentes da igreja serão esse tipo de gente, que é interessante por tudo isso para mostrar que a graça de Deus é que prevalece, não é os dotes humanos, a capacidade humana. Diz aqui que eles estavam consertando as redes, quando eu chamo.
E diz também que eles abandonaram seu pai e o seguiram. Que é importante também esse elemento. Consertar rede. A rede é algo que está furado, não tá resolvendo o problema. Então, muitas vezes na vida da gente, as atividades que a gente faz não são atividades importantes para a gente. A grande atividade importante é seguir Jesus. Vamos lá. Diz que eles abandonaram o pai que chamava Zebedeu na barca. O pai, na Bíblia, tem o sentido da tradição. Então, Jesus Cristo nos chama a deixar uma religiosidade tradicional para assumir a novidade do Evangelho. Aí depois diz aqui, Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. É bom a gente comentar a palavra evangelho, embora todo mundo conheça o sentido etimológico, boa notícia. É bom a gente perceber o que vem a ser boa notícia. Por que a lei não é uma boa notícia? O evangelho é uma boa notícia, porque a lei ela tem sempre o seu caráter de ser algo que vai controlar, reprimir. O evangelho, ao contrário disso, é a boa notícia porque ele vai nos levar à felicidade. O evangelho do reino de Deus, ele vai nos levar até a filiação divina. Então, esse é o plano de Jesus quando ele fala do evangelho, é algo que se diferencia em qualidade da lei. A lei como uma camisa de, vamos dizer assim, a lei tem esse lado, né? Esse lado assim de ser algo que vai prender, enquanto que o evangelho vai ser algo que vai nos levar à liberdade, à plenitude. Aí terminamos então essa reflexão. Vamos ver se temos algum ícone interessante para nos trabalhar. Olha o chamado. Temos Jesus chamando os primeiros a ser chamado Pedro e o seu irmão André. Eles eram pescadores. Vamos ver outro. Ó. É um desenho antigo, bem assim, rústico, né? E já está bem deteriorado também. Bem deteriorado. Pode passar. Aí, esse já estão... É ícone mesmo, né? É um ícone, estão trazendo os barquinhos sendo eles abandonam o barco para seguirem Jesus. Tem até os peixes para trás lá. É isso, daí também eles... Aí tem a rede cheia de peixes, pode ser, está mais ligado ao Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas apresenta a narrativa da pesca milagrosa, que não aparece em Mateus. É o último? Vamos então agradecer a Deus que nos deu capacidade de estarmos até aqui, deu saúde para a gente acompanhar, e pedir que Ele derrame as bênçãos sobre todos nós, Ele que faça de nós pescadores de homens. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.